Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando, mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. E vamos preparar a nossa tiragem e vamos agora iniciar com a nossa primeira carta. Vamos lá. Oito de espadas, 2 de ouros, 4 de paus, cavaleiro de espadas, cavaleiro de paus, pajem de ouros, e rei de ouros. Rei de espadas, 8 de paus, ás de ouros, 2 de espadas, 5 de paus, eremita, a temperança, 6 de paus, o diabo, a justiça, 7 de paus, o sol, a morte e o mundo. Muito bem, muito bem, muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E o seguinte, existe essa pessoa exatamente, essa que você se encontra mentalizando. Essa pessoa se encontra, primeiramente, essa pessoa, toda vez quando se trata de você, tá? Particularmente de você. Ah, Fábio, essa pessoa já teve outros relacionamentos, essa pessoa está envolvida com outro relacionamento, essa pessoa está envolvida com outra pessoa, e babá não quer saber de mim. Não, não é bem não quer saber de você. Na verdade, essa pessoa tem um receio, tá? Essa pessoa tem um receio, e o receio ele entra num patamar ainda mais além do receio. E esse receio não é por você, é pela própria pessoa. Bem aqui, olha, no 8 de espadas, essa pessoa tem medo de ir à frente. Essa pessoa se sente literalmente amarrada. Exatamente, essa pessoa se sente literalmente amarrada. Por que isso? Porque, na verdade, essa pessoa ela tá tentando, olha aqui, olha aqui, ó, no 2 de ouros, essa pessoa tá tentando equilibrar, tá, uma situação de que essa pessoa tem muito medo de ir à frente. Por quê? Porque essa pessoa sabe que viveu momentos importantes com você. Bem aqui, olha, no 4 de paus. E, na verdade, esse 4 de paus aqui, você tá vendo que tem um castelo com muitas... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar uns detalhes aqui para vocês. Aqui, ó. Você tá vendo aqui que tem um castelo? Tá vendo que tem um castelo bem aqui? Tá vendo que tem muitas pessoas? Tá vendo? Tá vendo uma pessoa chegando vitoriosa? Sabe o que significa isso? Significa anos, anos e anos e anos ao lado dessa pessoa, produzindo muitas lembranças marcantes, lembranças que fizeram o dia a dia, foram lembranças que um dia vocês nunca pensaram em que vocês fossem se separar. Um se tornou carne do outro. E isso fez com que essa pessoa hoje, tá? Fez com que essa pessoa hoje, tá?
agisse dessa forma, tentando equilibrar, tá? Olha aqui, ó. A pessoa tenta equilibrar bem aqui no meio o medo de ir até você e mais as lembranças do passado, vamos dizer assim, de glória, né? Os momentos de glória, os momentos que vocês estavam juntos. Essa pessoa tá tendo uma tendência a equilibrar essa situação. E, na verdade, esse equilíbrio não é bem um equilíbrio muito, vamos dizer assim, tranquilo para essa pessoa. É um equilíbrio árduo, é um equilíbrio tempestuoso, porque, olha aqui, olha, tá vendo aqui a água? Tá vendo os dois barcos na água? É um equilíbrio tempestuoso. A pessoa precisa estar aqui, ó, concentrada ou concentrado a equilibrar a vida material e a vida sentimental. Que a vida sentimental é um pouco mais revolta. Tá vendo aqui, ó, o mar e os dois barcos? Então significa isso, que essa pessoa está tentando equilibrar uma situação que viveu com você e uma situação que essa pessoa está vivendo agora. E para essa pessoa não está sendo fácil, tá? Não é fácil para essa pessoa, tá? Não é fácil para essa pessoa. Essa pessoa muitas vezes, como eu falei para você que essa pessoa está tentando equilibrar, esse equilíbrio nessa pessoa muitas vezes pode gerar uma sensação ou até mesmo uma afirmação por você de dizer essa pessoa não está muito bem da cabeça. Por quê? Por que que você poderia pensar isso? Pela seguinte questão: existe aqui, olha, uma energia dessa pessoa que entra dentro do cavaleiro de espadas e do cavaleiro de paus. Duas situações bem distintas, tá? Ao mesmo tempo que essa pessoa age de uma forma racional, de uma forma lógica, mental, bem rápida para resolver essa situação, dessa explicação, essa pessoa também muitas vezes age por impulsão do desejo de pensar em querer te ver. Então o que que acontece? Essa condição aqui é uma condição que a pessoa luta entre o racional e o irracional, vamos dizer assim, o instinto, né? O instinto de impulsão. E aí o que que acontece nessa situação? Acontece uma briga danada entre esses dois cavaleiros, vamos dizer assim. Uma briga entre o cavaleiro de espadas, que é a razão, com a briga do cavaleiro de paus, que é a emoção e a impulsividade. E aí o que que acontece? Nesse momento você pode, digamos assim, ter sido, vamos dizer assim, testemunha ocular das próprias ações dessa pessoa. De repente essa pessoa se acha muito racional e num outro momento essa pessoa pensa em ligar para você. Num outro momento essa pessoa quando fala com você fala de um jeito muito impulsivo, até coisas picantes, tentar. Se tiver acontecendo isso, pode falar para muitos estão acontecendo isso agora, entendeu? Palavras picantes e tudo, e essa pessoa fica nessa, entendeu? Nessa vibe de altos e baixos. Por quê? Porque tanto o mental como o impulsivo, né, o instinto, eles se confrontam. Tá vendo que um tá confrontando o outro? Um tá de frente pro outro. Tá vendo o cavaleiro de espadas tá confrontando o cavaleiro de paus e o cavaleiro de paus está confrontando o cavaleiro de espadas. Por que isso? Que essa é a energia que mostra dessa, vamos dizer assim, dessas duas forças se degladiando. Por isso que essa pessoa age dessa forma. Ora te quer, ora não te quer. Ora te quer muito, ora não te quer nada. Ora te chega com as palavras mais doces possíveis, depois vem com uma martelada em cima da sua cabeça. Exatamente isso. Exatamente isso. E essa pessoa, ela tem uma visão de você, depois que você saiu do relacionamento, né? Vocês saíram, vocês quebraram o relacionamento. Essa pessoa começou a ver que você começou pequena ou pequeno. Bem aqui, olha. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a visão da pessoa. Tá vendo aqui que é uma visão de uma criança?
e é um pajem de pentáculos ou um pajem de ouros, e ouros é o elemento terra. O elemento terra é o elemento carnal que está vivendo aqui nessa situação. E esse é o pensamento da pessoa. Quando você saiu do relacionamento com ele ou com ela, essa pessoa julgava você sendo apenas uma menina ou um menino. E essa pessoa viu que você se tornou o quê? Olha, de um menino você se tornou um homem ou uma mulher, vamos dizer assim, né? Mas isso aqui simplesmente para ilustrar, porque isso aqui é o quê? A energia que está regendo agora do pensamento da pessoa. Tá vendo? Que aqui tem uma moeda e aqui também tem uma moeda, tá vendo? A mesma moeda que o menino está segurando se transformou num homem que tem o seu próprio castelo, seu próprio reinado e sua própria vida. O que significa isso? Na cabeça dessa pessoa, sendo duas cartas de ouros e ouro elemento terra, essa pessoa está pensando no momento que você era apenas uma menina ou um menino e hoje você se transformou numa mulher ou num homem. E quando eu falo isso, é energeticamente falando a sua maturidade. Você se tornou uma pessoa muito mais madura desde que você terminou o relacionamento e essa pessoa está percebendo que você se tornou uma pessoa, você mudou, né? Você mudou a sua, vamos dizer assim, a sua fisionomia, não só a questão de fisionomia de corpo, né? Ou vestes ou e outras coisas mais, mas muito o seu psicológico, a sua pessoa. Você se tornou uma pessoa muito mais firme, você se tornou uma pessoa que você começou a ver as coisas de um modo muito mais prático e racional, né? E aí eu vejo aqui que na condição energética de razão, você começou a se tornar uma pessoa sempre simpática, você não esfriou com as pessoas, você não deixou de acreditar no amor, você não deixou de acreditar nas coisas, né, de reciprocidade entre as pessoas, você não deixou de acreditar nisso, mas toda essa condição e essa situação com essa pessoa fez com que você se tornasse uma pessoa mais racional. E essa sua racionalidade que você traz hoje não é apenas uma racionalidade de saber que 2 mais 2 é 4. Não é isso. Você foi muito mais profunda ou muito mais profundo nessa situação. Você não perdeu o jeito de ser sempre muito educado ou educado com as pessoas e até muito cortês com as pessoas também, mas eu vejo aqui, olha, ó, você na energia do rei de espadas. Você vê que essa energia do rei de espadas, você vê que a espada desse rei de espada aqui, do rei, perdão, que é de espada, você vê que a espada dele não é tão reta, é um pouquinho caída assim para o canto. O que significa isso? Que você se tornou uma pessoa racional, mas você não se tornou uma pessoa fria, tá? Por isso que a espada não está totalmente reta. Se tivesse reta, você tornaria uma pessoa um pouco mais fria, mas você não. Você se tornou uma pessoa que pensa muito, né, antes de agir agora, mas você está mais racional, mas você não está fria ou frio, tá? Você não está dessa forma. Você começou a ver diversas oportunidades na sua frente. Olha aqui, olha. Diversas oportunidades começou a aparecer no oito de paus, tá? E aconteceu como fosse uma aceleração da sua vida, né? Isso foi um booster, na verdade, né, para sua vida, para para uma nova entrada, tá vendo aqui, olha, no Ás de Pentáculos ou Ás de Ouros, nessa nova estrutura que você tá tendo agora, nessa nova entrada, mostra que você se tornando uma pessoa muito mais renovada e uma pessoa muito mais na retaguarda também, né? Essa, vamos dizer assim, essa racionalidade que hoje você está vestida ou vestido, fez com que muitas vezes você se fechasse, tá? Você se fechasse, né, para os sentimentos, para as novas emoções. Às vezes você começa você começa, o problema é que o problema dessa situação de quando você entra dentro da energia do rei de espadas é que quando o tempo vai passando, algumas coisas, tá? Algumas coisas começam
a bater na sua cabeça e você começa a pensar assim, não, não quero mais me envolver, vou fechar o meu coração, vou botar praticamente uma venda nos olhos e vou tocar minha vida. Por quê? Porque no 5 de paus mostra que você começa a passar por dificuldades. Entendeu? Você começa a passar por dificuldades, porque você começa a se tornar uma pessoa muito cética em termos de um relacionamento. Você começa a ver de um lado muito mais prático e racional do que, de repente, você se deixando se levar pelas emoções de uma certa forma, né? E nisso eu vejo bem interessante essa situação que, na verdade, você, apesar do 2 de espadas e no 5 de paus mostrar uma situação até meio traumática, mas eu sinto que você consegue se libertar dessas condições. Por que que você consegue se libertar dessas condições? Parece que aqui no 5 de paus mostra você um pouco mais desconfiado, desconfiado, um pouco mais bloqueada, bloqueado, tendo um pouco de dificuldade até mesmo para poder chegar para novos relacionamentos, mas eu vejo que você vai conseguir, digamos assim, ir mais a fundo, entendeu? Você consegue ir mais a fundo. Eu sinto que eu vejo você procurando na própria internet, né? Procurando de uma forma assim, como reciclar, como se você se reciclar. É como se você quisesse voltar para o mercado novamente, mas você parece que você está querendo entender melhor como é que está o movimento das pessoas no dia de hoje, se as pessoas estão seguindo os mesmos padrões, se os padrões estão mudando, se os padrões estão fazendo uma curva, uma reta, para onde você vai. E eu vejo aqui, olha, no Eremita, você buscando conhecimentos mais profundos, conhecimentos mais, né, mais intuitivos, mais dentro da alma. E eu vejo aqui que a sua emoção, olha, sua emoção, seus sentimentos, mostra aqui na temperança que você está tendo um balanço emocional bem forte depois dessa sua introspecção, desse seu aprendizado sobre a questão dos sentimentos. Você procurou o quê? Se atualizar. Você falou, não, 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 eu não vou ficar nessa bateção de cabeça aqui do 5 de paus. Eu vou procurar entender o que está acontecendo hoje. E aí é quando você começa a ir fundo no quê? Na sua parte para o seu equilíbrio emocional. Você começa a ver livros, você começa de repente ou ir num terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, para você entender, ou vamos dizer, melhor dizendo, você começou a querer fazer a atualização do seu software da sua cabeça, exatamente, para que você pudesse entender, para que quando você voltasse para o mercado, literalmente, você conseguisse, digamos assim, andar de acordo com a atualidade. Você procurou buscar, entendeu, explicações lógicas e, né, de uma forma também sobre a questão dos seus sentimentos, porque você é uma pessoa com muitos sentimentos, né? E aí nisso começou a te trazer resultados. Exatamente essa sua atualização fez com que você trouxesse o quê? Novos frutos. Bem aqui, ó. Novos frutos, né? Muita situação aqui, olha. Ó, o 6 de paus e o diabo junto. Mostra a situação de novas pessoas te desejando, te querendo, né? Olha aqui, ó. Aqui é você. E olha as pessoas aqui, ó. Tudo te elogiando, tudo. E muitas vezes, muitas pessoas querendo tomar posse de você. O diabo mostra essa situação da posse, da vontade, do desejo, né? Que as pessoas tendem a te querer. Você começa a, digamos assim, a brilhar mesmo diante dessas pessoas, entendeu? Você começa a brilhar aqui, tá vendo aqui, ó? Você começa a se destacar e isso traz muito desejo de querer ter você e tudo, blá, 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 aquela coisa toda, né? Aquele alvoroço. E nisso, quando você começa a entender todo o trajeto dessa situação, eu vejo aqui, olha, que muitas vezes você começa, olha só, tá vendo aqui a, a espada mais reta, essa aqui está bem reta. Aí aqui já mostra como você já está tendo o conhecimento sobre tudo isso,
né, você começa a agir de uma forma ainda mais racional. E quando você começa a agir de uma forma muito racional, né, e esse desejo é até um desejo que a pessoa, digamos assim, voltando aqui nessa parte do seis de paus, para poder explicar o melhor da justiça, porque aqui mostra você sendo muito mais cético ou cética em termos de relacionamento, porque você já começa a buscar mais os padrões e você começa a pensar, não, eu também preciso ser mais racional para poder entender essa situação, porque que agora eu estou mais atraente aos olhos das outras pessoas, e não somente aos olhos das outras pessoas, como aos olhos dessa pessoa que você está mentalizando, tá? Você começa a ficar muito mais racional e essa racionalidade faz com que você comece a queimar uns neurônios extras, exatamente, uns neurônios extras. Por que isso, Fábio? Por que eu estou queimando neurônios extras? Pelo seguinte, quando você se torna mais racional, você começa a entender mais a situação, essa condição aqui do sete de paus que você começa a pensar demais, você começa a ter mais informações para sua cabeça para que você possa entender essa questão do relacionamento, da atração, da atração, da lei dessa condição dessa situação de que por que as pessoas se atraem por você, ou por que essas condições dessas pessoas atraem por você de um modo, perdão, voluntário ou involuntário. E aí você começa a trabalhar essa situação. Sim, demora um pouco, demora. Sim, é trabalhoso, mas depois o resultado é o quê? É o sol. O sol mostra que você vai se tornar, ou já está se tornando, se não já se tornou, uma pessoa que você se tornou uma pessoa que, por onde você passa, você brilha, você chama a atenção de alguma forma, seja da sua beleza, sua simpatia, sua postura. E aí nisso, isso aqui trouxe essa mudança, tá? Olha aqui o sol e a morte. As duas figuras são praticamente semelhantes, né? Mas sabe o que significa isso? Para que você atingisse esse poder do sol, a morte te traz uma transformação. E você se transformou, você se tornou uma outra pessoa por causa de quê? Aqui, ó. Por causa de um ciclo que você fechou. Essa transformação da morte bem aqui no meio mostra o quê? A transformação, por causa desse ciclo que você fechou, você conseguiu se tornar o sol. Você começou a se tornar uma pessoa muito mais atraente. Você muitas vezes nem precisa abrir a boca para que as pessoas já se sintam atraentes por você, tá? Você não precisa nem abrir a boca. As pessoas já se sentem atraídas por você. Você já atrai como se fosse um imã, né? Um magneto. Né? Você atrai por causa do quê? Porque dos seus ensinamentos que você teve aqui no mundo. E faz com que não só essas pessoas ao redor, como aquela pessoa em questão de ficar no alto e no baixo, no baixo e no alto. Por quê? Porque como você está emanando muito, né, aqui no Sol, você está emanando muito depois da mudança da morte, pela questão da finalização do seu ciclo. Isso aqui, olha, essa sua energia do Sol mexe muito com aquela pessoa, porque você tá com a cabeça bem resolvida, mas a pessoa do passado não se encontra com esses sentimentos, vamos dizer assim, bem resolvidos ainda. Por isso que essa pessoa, se de repente essa pessoa te vê em algum momento ao vivo, essa pessoa pode ter algum tipo de reação muito impulsiva, né? Porque como você está atraindo muitas pessoas, você está muito bem, tá muito bonita, ou está muito bonito, está muito bem vestida, ou muito bem posicionada, ou posicionado hoje. Se essa pessoa encontra com você de frente, essa pessoa vai realmente ter uma atração fatal, e essa situação dessa gangorra ou essa montanha russa pode ficar ainda mais aguçada ou mais,
né? Os sobes e desces você vai sentir mesmo quando essa pessoa estiver na sua frente, que isso realmente em algum momento vai acontecer. Ok, pessoal? É isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.